falar a respeito de febre. Febre, bateu a febre chegou, a gente já dá aquele pulo, parece que o mundo para, você não sabe o que fazer. Mas ele é que vai dizer o que a gente tem que fazer. Jamar Terrada, querido! Bem-vindo mais uma vez, nosso farmacêutico, homeopata, estudioso. Antes da gente começar o nosso papo, que isso aqui tá muito bonitinho. Tá. Eu vou chamar... Eu gostei, ficou muito bonitinho aí os nossos termômetros. Eu vou chamar uma sonora, até pra gente entender um pouquinho mais do assunto também, dessa especialidade médica, a doutora Roberta Pila, que é otorrinolaringologista, e a gente já volta. Olha lá. Olá, meu nome é Roberta Pila, sou médica otorrinolaringologista e hoje eu queria falar um pouquinho a respeito da febre. A febre, então, é uma manifestação do nosso corpo relacionada a um aumento de temperatura. Existe um órgão que a gente tem que se chama hipotálamo, lá dentro da nossa cabeça, que faz uma regulação da nossa temperatura corporal. E quando tem alguma alteração, alguma manifestação que precisa ser ajustada, esse órgão associado às estruturas fígado, músculo e outras estruturas faz com que a gente tenha uma regulação dessa temperatura. Alterações inflamatórias, infecciosas, eventualmente doenças reumatológicas, imunológicas, neoplásicas, alguns processos podem fazer com que a gente tenha uma elevação de temperatura. E essa temperatura, quando mais elevada ou muito alta, ela pode trazer muito desconforto e algumas manifestações que não são tão agradáveis. Quando a temperatura chega no 37,8, a gente geralmente já considera que existe um estado febril, leve, mas já tem um aumento de temperatura e a gente precisa ficar de olho. E de maneira geral, quando essa temperatura vai para 38, 39 e até 40, a gente realmente tem que ficar mais atento. De maneira geral, quando a gente tem essas temperaturas elevadas, a gente tem que acompanhar se o paciente tem outros sintomas ou não. Basicamente, a associação de dor de cabeça, dor de ouvido, dor de garganta, alguma área vermelha no corpo, dor no pescoço, enfim, pode nos levar a algumas hipóteses mais diagnósticas ou não, mas de maneira geral é muito atenta a pessoa observar se essa febre é uma febre repentina, esporádica ou se ela é uma febre contínua. Então, se esse paciente estiver muito prostrado, cansado, com sinais de grande repercussão dessa temperatura elevada, a gente geralmente vai medicar. Algumas vezes o tratamento mais de clínico, que a gente chama, reduzir a temperatura do ambiente, diminuir as roupas da pessoa para ver se ela não está com uma temperatura elevada por excesso de roupa, excesso de calor do ambiente, pós-atividade física ou alguma coisa que tenha aumentado muito sua frequência cardíaca. Enfim, são coisas que a gente tem que observar para ver se essa temperatura realmente está se estabelecendo. Tá aí. Doutora, obrigada mais uma vez. Sempre um prazer ouvi-la. Doutora Roberta Pila é otorrinolaringologista e o trabalho dela você encontra no @doutora abreviado Roberta Pila com 2 L's, tá? Tudo junto. Agora, meu amigo Jamar, o negócio é contigo. Temos aqui até ilustração para comentar a respeito de temperatura, o que é considerado normal, o que é considerado uma temperatura alta. Mas entender esse mecanismo do corpo é muito importante para a gente se acalmar no momento que vem a febre, né? Primeira coisa, né, que a gente já citou aqui no início do programa. Primeiro, a febre não é o problema. Ela é o aviso que tem alguma coisa errada. Né? Você tem ali um sinal do teu corpo, alguma coisa não está indo bem. O corpo da gente é muito sábio, né? E eu pensava de um jeito até a questão da febre, e depois, estudando, eu vi que, gente, eu estava meio errado. O objetivo da febre, a gente sempre pensa assim, o objetivo da febre é subir a temperatura para queimar vírus, né, tocar fogo nos vírus e bactérias. Para dar aquela matada, vai matar todo mundo. Mas, criaturas, isso não é bem verdade. Como que você vai matar com a temperatura subindo desse jeito? Você também acabaria prejudicando o seu metabolismo, né? Se a bactéria, o vírus está lá dentro de você, é porque ele encontra ali dentro um meio que tá ok. Cheguei lá na Carol, tô de boa, aqui tá uma temperaturazinha legal. Tudo bem. O corpo, essa bactéria, tá vendo que tá tudo ali, tá meio intoxicado, né? Tipo,
vou aqui fazer minha casinha. Começou a largar, vou explicar desse jeito que vocês vão entender. Eu acho ótimo. E aí, ele começa assim, vou fazer minha casa. E começa a largar a toxina daqui, uma toxina dali. O corpo pensa, eita, tem problema aí. Sentiu essa sujeira, que a gente chama de pirogênio. Tá? Pirogênio. Que tem a ver até com o nome da febre. Que a febre, a gente fala febre, mas é pirexia, também outro nome, tá? Certo, que vem de fogo, do grego fogo, por isso que é, né, se esquentar. Então, o corpo libera esses, quer dizer, as bactérias, os micro-organismos vão liberar esses pirogênios, o corpo vai sentir, vou atacar, vai liberar prostaglandinas. Certo. E essas prostaglandinas, que são a nossa defesa, que vai vir por N células lá no nosso corpo, vai chegar até o hipotálamo. Então, são as prostaglandinas que dão sinal para o hipotálamo, lá no nosso cérebro, de que você tem que subir a temperatura. Tá, porque tem alguma coisa errada. Exato. E por que o cérebro faz isso? Também tem a ver com essa questão de matar. Só que ele não mata. Se ele matasse, então a gente ia morrer. Mas ele já faz assim, já cria um incômodo para aquelas bactérias, aqueles vírus. Porque já não é a temperatura que o coitadinho gosta. Entendi. Mas não é por isso. Cara, eu acho assim tão fantástico que Deus fez assim uma máquina muito doida pensando no corpo. Porque ele sobe a temperatura, porque quando a temperatura está elevada, as nossas proteínas, elas começam a se desnaturar, ou seja, assim, elas dão uma afrouxadinha e elas conseguem ser mais ágeis. Então, essa agilidade do nosso corpo, esse aumento, tipo, tu acorda o teu corpo, tu acorda as tuas proteínas de defesa, né? Tu vai acordar tuas prostaglandinas. Que falam que nesse momento, quando sobe a temperatura, é para deixar um pouco ela agir, isso. Para que essas proteínas, exatamente, então, acordem. Então, o teu sistema de defesa está quentinho, ele acordou, não estou mais naquela temperatura, opa, esquentou tudo aqui, eu tenho que agir. E aí o corpo começa a agir, tipo, vai tacar prostaglandina e tal. Quando a gente fala de medicamento antitérmico, os antitérmicos geralmente cortam essas prostaglandinas. Claro. E aí o corpo para, o hipotálamo para de fazer o efeito, causar o efeito da febre, que é o quê? Esses calafrios. Olha que bacana. Então segura essa parte, porque essa parte é bacana. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que ir voando para as dicas e a gente volta para essa parte importante para entender. Até que ponto, então, febre chegou, tem que medicar, não tem que medicar? Como é que a gente resolve tudo isso? Não sai daí que eu tô te esperando. Posso Você Bonita, estamos falando sobre febre, um assunto que sempre chama muita atenção, porque a gente se desespera, né? Quando acontece, vem de forma repentina. E Jamar Terrada, nosso queridíssimo aqui, tão estudioso, farmacêutico, homeopata, estava nos explicando como é que é esse sistema todo, o que a gente tem que entender a respeito da febre, até para ter uma conduta adequada, né? Exato. E entender também quando a gente procura ajuda e vai até o médico após o aparecimento dessa febre. Eu acho assim, a primeira coisa que eu acho muito importante a gente alertar, inclusive estava falando aqui no intervalo, né, Carol? As pessoas hoje sentiram febre, já entra com antitérmico. E isso não se faz, tá, gente? O antitérmico, não é errado tratar com antitérmico, mas isso só quando você estiver já com a febre alta. Esse aqui... a gente está aqui numa, né, para o pessoal entender aqui. Quando você estiver na febre alta, tá? A febre ficou alta, aí você se medica com antitérmico. Poxa, mas assim, eu vivo não está alta, mas eu estou com muito tempo no estado febril, né? Não pode tomar um antitérmico, isso é muito relativo. Tá. E assim, a minha temperatura basal pode ser diferente da Carol. Cada ser é um universo em particular. Tá. Né? Eu sou uma pessoa que eu já tenho a minha temperatura um pouquinho mais alta, sabe? Entendi. Sim, acho que as pessoas têm temperatura diferente. Mas então, assim, gente, a gente tem que pensar assim, que a temperatura normal vai lá entre 36 e 37. Passou um pouquinho disso, né? Tu tem até 37,3 por aí, tu tá nessa febrícula. Tá. Passou, daí já é febre. Né? A febrícula, para mim, a febrícula já é um horror. Já é suficiente para te deixar com calafrio. Já tem calafrio. Então, mas é considerado febre acima de 37,8. Isso. Só que aí é que tá, minha pergunta é a seguinte, dependendo da causa, né, desta febre,
alguns momentos, a nossa reação ela vai ser de forma diferente, dependendo do vírus, bactéria e qual invasor. Exato. Então, por exemplo, às vezes a febre já está muito alta e no momento que você percebe, ela não vai subindo devagar. Vai depender do que está causando essa febre, tá? né? Geralmente vírus, né, ou uma bactéria, uma coisa é você estar, por exemplo, com uma inflamação, um corte. Tá. Você não vai ter vai ser repentino Entendi. isso, sabe? Você vai inflamando, né? O corpo vai liberando as prostaglandinas. Enquanto está com essas prostaglandinas, o corpo vai formar essa inflamação como proteção, para te corrigir, para te melhorar, né? Então, se você, enquanto estiver produzindo essas prostaglandinas, o corpo continua... Olha, vamos aumentar essa temperatura. E, gente, olha que bacana que a gente não para pensar, que eu acho fenomenal. Quando a gente pensa nessa questão do calafrio, por que tu tem calafrio? Por que tu... Poxa, mas tu tá morrendo de frio, mas tu tá com a temperatura alta, não dá para entender. Não dá para entender. Né? Por quê? O corpo precisa da febre, precisa manter essa temperatura alta para ativar o sistema dele. Tipo, eu tenho que estar com a minha temperatura alta para fazer com que todo o meu sistema imune trabalhe mais rápido. Tá? Então, para ele fazer com que isso fique funcionando dessa forma, ele vai ter que ter umas estratégias. Aí ele vai fazer com que ele vai te dar vasoconstrição, né? Que deu uma constrição nos vasinhos mais periféricos, né? Na periferia da nossa pele. E aí tu vai sentir frio, tem aqueles arrepios, né? Os pelinhos assim. Por quê? Aí tu tem esse frio, mas por dentro tá com febre. Mas por que isso teve? Porque o corpo vai proteger os órgãos internos. Entendi. Então a temperatura lá dentro tá alta. E na periferia tá frio, tu tá morrendo de frio, principalmente nas extremidades. Entendi. E aí o que você pensa? Loucura. Ele te causa o frio porque ele faz assim, eu tô te dando frio. O que tu vai fazer, Carol? Você vai se cobrir, aí você vai se Tu tá aquecer para manter. Entendi. Então tu vai sentir frio e tu vai te cobrir. Pô, mas Jamara, aí é errado? Depende, né? Eu tenho pavor daquela história de colocar a pessoa passar frio, bota debaixo do ventilador, aquilo ali pra mim. Não, pelo amor de Deus. Dá mais Nem gaúcho tanto, que eu gosto. nem tanto. Né? Mas ir descobrindo devagarinho ali, a criança gente. vai descobrindo, uma perninha, outra perninha. Tem gente que pega e usa muito álcool, né? Que é super errado. Errado. O álcool, ele dá vaso... Gente, olha o perigo, tá? Ah, mas eu tô com muita dor de garganta, eu tô com febre. Minha avó fazia isso. Avó, você tá escutando isso aí que você fazia errado. Eu lembro disso. Você coloca o álcool na fraldinha e colocava ali. O que tu faz? E aqui, né? Tu faz uma vasoconstrição e o corpo pode entender, cara, tá mais frio ainda, porque tu vai perder calor. E aí pode ainda levar mais o hipotálamo lá, trabalha mais. E colocar no banho? O banho vai depender assim, ó, gente. Nunca tem que ser... Essa questão do choque térmico tem muito cuidado. Tem gente que, não, coloca no banho frio. Isso em casos extremos. Isso aí tu deve fazer já no hospital, sabe? Então, a temperatura geralmente tem que ser até 2 graus da água, 2 graus abaixo da temperatura que você está. Então, vamos supor, tu está com uma febre de 39... Então a água tem que estar lá 37. Sim, não é assim. Não é igual aquela vez com o escaldapés que eu joguei gelo no teu pé. Você botou gelo no meu pé. Não precisa ser gelado. Exato. Mas é mais morninho. 2 graus. Tá? Você não pode fazer com que o teu corpo... Porque se você causar uma mudança brusca de temperatura, tu vai estar exigindo o teu corpo, que já está colocando toda a energia dele para trabalhar contra esses micro-organismos e ainda equilibrar mais. É sacanagem que você está fazendo, entendeu? Não, e a Glaucia está me contando aqui... Quem que foi que mandou essa mensagem, Glaucia? O Júlio? O Julinho aqui? Eu pensei que era mensagem do público. Que ele já morou na Espanha... E trabalhou na Espanha. E aí, lá, com a febre, com a temperatura alta, ainda cobriram ele para subir mais. Aí fiquei um pouco preocupada. Colocaram cobertor, cobrir. Mas isso loucura, são né? táticas, tá? Porque assim, ó... Não, mas daí vai aumentar mais. Aí aumenta mais a prostração, assim, aumenta mais... Exato. Eu não gosto dessa... Existem algumas práticas que fazem isso, sabe? De subir ainda mais a temperatura. Por quê? Porque daí tu pensa assim, ó...
eu vou suar bastante e eu vou colocar para fora esse vírus pelo suor, entendeu? Essas bactérias pelo suor. Isso não acontece, gente. Então, mas fala um pouco do suor agora que a gente tem esses minutinhos, que isso também isso é importante. Tomou antitérmico, aí vai suar um monte. Às vezes nem tomou, mas já começa a suar. Porque é uma regulação do corpo, sabe? A partir do momento que ele entendeu, tipo, olha, se eu subir, ele tem que regular. O hipotálamo está sempre ali cuidando. Ó, tá demais. Ó, nunca vai subir mais do que 3 graus. Subir mais do que 3 graus que é o normal, entendeu? Tipo, a temperatura basal. Há casos, obviamente. Eu, como te citei aqui, quando era pequeno, eu tinha febre de 43 e eu... Gente, que loucura, pelo amor de Deus. Né? E isso é uma coisa... E eu tive, sim, que tomar anticonvulsionante porque eu tinha febre. Isso é uma coisa muito rara de acontecer. Tá. Inclusive, crianças que têm... às vezes as mães têm medo, né, de não dar antitérmico por causa da questão de convulsão. Convulsão. Sim, chegar muito alto. Mas isso, gente, é muito raro, tá? Sempre tem um jamarzinho da vida, né, que tem esse problema. Então, difícil. Geralmente é de fundo genético, tu vai ter um caso na família que tem isso, mas crianças abaixo de 3 meses de idade, qualquer febrícula que tiver, já corre para o médico. Não é normal criança abaixo de 3 meses ter febre, tá? Pode ser o mais leve possível. É que a gente sabe que nesse momento tem a questão de formação, Não, e aquela doença, acabei de dizer, estava na... Meningite. Meningite. Tá? Meningite. que é um então, caso... precisa ter... Não, e a gente está num momento, a gente estava conversando sobre isso, né? Gente, mas é vírus novo, é não sei o que lá... E o clima está a favor desses bichinhos, né? Está perfeito para eles. Parece que assim, é úmido uma hora, de repente começa a ficar seco, esse calor e tudo. É o que eles amam, né? E assim, ó, o corpo da gente, desde os tempos remotos, já sabe que quando tu sobe essa temperatura, tu tende a desmaturar, assim, a quebrar esses vírus, tu prejudica um pouco, né? Inclusive os répteis, por exemplo, que não têm o sangue quente, por que eles ficam no sol? Por que os peixes vão às vezes para a beira, né, do lago e tal, para se esquentar? Porque eles sabem que a temperatura mais elevada faz com que o metabolismo fique mais rápido e ele tem uma ação contra esses vírus e bactérias, entendeu? Que loucura! Onde você aprendeu? Curiosidades com o Jamário hoje. Mas o mais importante é que a gente busque ajuda na hora certa, não fique assim, numa desatenção perante a febre, certo? E que a gente preserve a nossa imunidade, né, gente? Porque o tempo todo a gente vai... Pois é, e assim, falando uma coisa só que eu acho bem um alerta, né? Apesar de eu ser homeopata, muita gente às vezes quer tratar a homeopatia, a febre com homeopatia. Não faça isso, tá, gente? Então. Consulte o seu médico. Isso pode ser muito preocupante, tá? Não é errado, mas converse com o seu médico. Ele arrasa, muitas curiosidades e vou deixar o Instagram do nosso queridíssimo, @Tejarde, com D mudo no final, @Tejarde, você já encontra todo o trabalho dele. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E que possamos ficar sem bichinhos e sem febre, sem bichinhos, não é verdade? Vamos...